Pensando em clima, mudança climática é um problema. Por quê? Imagine que você está acostumado a viver num lugar em que o clima ele é né? Temperaturas baixas, pouca umidade. E aí você vai morar num lugar como o Amazonas, que é a floresta equatorial maior do mundo. Um calor molhado. Sabe aquele calor que gruda em você por conta da umidade? Você vai estranhar demais, né? Mas você, como ser humano, consegue se adaptar. Né? Muita gente fala que a melhor característica do ser humano é a possibilidade de se adaptar. A natureza ela não consegue se adaptar a essas mudanças. E ela está ali, o que está ali na natureza está por alguma razão. Uma construção daquele clima que vai gerar uma vegetação, que vai gerar uma vida, né, animal, a biodiversidade de fauna e de flora. Aí muda tudo, lasca geral, né? Então, eu comecei dando esse exemplo para que você possa entender o quanto mudança climática ela é um problema e ela pode ser perigosa para a gente, tá? Esse gráfico ele mostra que a última década, ou seja, os últimos 10 anos, o mundo registrou a temperatura mais quente na história. E a tendência é que a gente não tenha verões. O problema não são os verões que serão mais quentes, e sim os invernos que serão menos frios. Isso mostra pra gente o quanto a mudança climática vai estabelecer uma nova estrutura, né, uma nova construção de biomas, ecossistemas, a relação com a vida, e isso vai, a longo prazo, né, que não é tão longo mais assim, isso vai se tornar um problema, tá? Por exemplo, o planeta mais quente ocasiona derretimento das geleiras. As geleiras, elas aumentam o nível do mar. Aumentando o nível do mar, a gente pode ter, por exemplo, inundação de cidades litorâneas até o seu total desaparecimento, tá? De acordo com as projeções do Centro de Meteorologia lá da Inglaterra, a temperatura da Terra nesse ano de 2021 ela vai ficar entre 0,9 a 1,15 graus Celsius maior do que no final do século XIX. E aí, o que vem ocasionando efetivamente esse superaquecimento da Terra? O buraco da camada de ozônio. Que acontece por que razão? Porque a gente está poluindo com emissão de gases do efeito estufa a atmosfera, tá? Por que a gente está fazendo isso? Por que esse processo acontece? Desmatamento desenfreado. A gente cuidar da vegetação é muito importante, porque ela mantém toda a estrutura climática. A vegetação ela é um ponto muito importante da manutenção do clima. Então, esse desmatamento que vem acontecendo de forma desenfreada, ele é muito preocupante. E aí, a gente tem, por conta disso, reuniões no mundo para tentar minimizar esses desmatamentos, né, que acontecem em detrimento do agronegócio. Por isso que muitas pessoas, quando defendem o veganismo ou o vegetarianismo, né, defendem também não só pela causa animal, mas por uma pauta também climática, tá? Tá tudo relacionado aí.
beleza? Bom, vamos falar então sobre furacão, ciclone e tufão, né? O que diferencia um do outro? Os três são chamados de ciclones tropicais. Por que tropical, Pro? Porque só acontece na faixa do mundo que nós chamamos de zona intertropical, tá? É entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, passando aí pela região do Equador, tá? Toda vez que a gente fala de furacão, a gente está falando de ciclones que acontecem nessa região aí em amarelo, tá? Então é o Atlântico Norte ou a região do Pacífico Norte, tá? Do lado da costa oeste da América, tá? Quando a gente fala de ciclone, aí a gente está falando de ciclones tropicais que acontecem na região em verde aí, tá vendo? Ó? Então é na região do Oceano Índico, o sul do Pacífico, aqui na região sul e sudeste do Brasil, tá? E os tufões, eles acontecem... Ah, já falei do tufão, né? Os tufões acontecem aí nessa região em roxo, que é a região do Pacífico leste, tá? A costa leste da Ásia, certo? Bom, o que é determinante para que aconteça esses ciclones, né? Então a gente tem, para que eles existam, a gente tem uma tempestade, sempre tem que partir do princípio de uma tempestade, tá? Uma tempestade tropical. Então o que acontece? A gente tem o ar quente e úmido que tende a subir, né? Vocês aprenderam isso em física já. O ar quente, ele sobe. Vou desenhar aqui, ó. Peraí. O ar quente, ele sobe, né? E aí percebam que todos eles estão em regiões onde a água está quente, né? Região tropical. A água geralmente é mais quente. Se eu tenho uma elevação da temperatura do planeta, essa água ela tá esquentando cada vez mais. Ela tá ficando cada vez mais quente. E aí a gente tem a formação da tempestade. Essa formação de tempestade, ela acontece em... ai, meu Deus do céu. Eu quero dizer... em altitudes elevadas. Então, ela tem a formação da tempestade. E aí, ela começa a precipitar. Essa água, essa precipitação de chuva, ela tem uma temperatura menor do que esse ar quente e úmido que está subindo. Certo? E aí, o que eu falei para vocês? Sempre tem de haver uma condição de tempestade. Então, tá ventando bastante. Aí, o que acontece com tudo isso? Se junta, formando um furacão, tá? Por que acontece o furacão aqui, nessa região específica? Porque aqui é a região que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Como o planeta Terra ele gira, muitos ventos que acontecem no planeta são ventos ocasionados pela rotação do planeta Terra, que é o movimento que ele faz em torno do seu próprio eixo. Essa rotação que ele faz, né, do seu próprio eixo, faz um vento chamado efeito Coriolis. Nessa zona de convergência intertropical, os ventos que vêm do hemisfério sul e do hemisfério norte, eles se encontram. E essa é uma região em que, junto do clima quente e úmido, formam grandiosíssimas tempestades. Por isso que essa região é uma região de grande concentração de furacão, tá?
Não sei se vocês se lembram, mas um avião saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para a França e ele desapareceu. Ele caiu por conta de uma formação de tempestade na região da zona de convergência intertropical. São tempestades assustadoras, muito grandes, nuvens muito pesadas, muito densas. Junto desse ar quente que sobe e que é úmido porque ele vem do oceano, ocasionam esses eventos dos furacões, tá? O que isso tem a ver com os efeitos climáticos? Tem tudo a ver. Repito, se a gente está a cada ano que passa, a Terra está mais quente, significa que o oceano também está mais quente. O volume de água oceânico vem aumentando em detrimento do derretimento de gelo, né? Em decorrência, né? Melhor dizendo, do detrimento das geleiras. As temperaturas se elevam, a água do oceano está ficando mais quente nessa região intertropical. O furacão, que precisa dessas condições para acontecer, vem encontrando essas condições com muito mais frequência. Por isso, esses eventos estão relacionados à condição climática, tá? Então, tudo relacionado, gente. Tudo relacionado. O planeta é um só. E ele é um planeta que depende de vários lugares dele mesmo para manter o equilíbrio. Se a gente destrói os lugares que auxiliam a manutenção do equilíbrio do planeta Terra, aí não tem o que fazer. É torcer para não estar num avião e um furacão se formar, porque, né, é perigoso. Deixa eu apagar aqui meu desenho maravilhoso, que eu tô cada vez melhor. Patrícia, por que choras? Outra coisa que acontece muito aqui e tem acontecido com muita frequência são os fenômenos Laninha e o El Niño, que interferem diretamente no clima, tá? Então vamos lá, ó. O que é o El Niño? O El Niño é um aquecimento das águas. Então, o El Niño é um aquecimento das águas na região do Oceano Pacífico, certo? Aqui perto da América do Sul. Então, é aqui, nessa região, tá? O El Niño, ele se manifesta aqui nessa região. Aí, alguém aqui já foi para Cabo Frio? Arraial do Cabo, esses lugares ali do Rio de Janeiro? Região... A água lá é super gelada, né? Essa água gelada, ela acontece por um fenômeno chamado ressurgência, que faz com que a água, o que é até esquisito, né? Porque se a gente for parar para pensar, meu Deus, a água quente, ela também tem a ideia de subir, né? Mas a ressurgência é um fenômeno que faz com que a subida das águas superficiais elas não consigam acontecer. O El Niño implica nisso. E aí, o que acontece? A gente não tem, por exemplo, peixes. Olha que louco! Uma questão climática interfere diretamente na quantidade ou na existência superficial de nutrientes que atraem os peixes na região. E aí, o que acontece? Outro efeito direto do El Niño. Com esse superaquecimento das águas do Oceano Pacífico, a formação de chuvas acontece no Oceano Pacífico, não dá tempo das nuvens irem até a região ali do Sudeste Asiático,
a Indonésia passa por um período de seca, o que não é normal para a região, prejudica a localidade ali. Então, uma coisa que é local, né, que é o El Niño, superaquecimento das águas do Pacífico, atinge a Indonésia, que é ali na região do Sudeste Asiático. Aí, a gente tem a Laninha. O que é a Laninha? É o oposto. É o resfriamento, é um super resfriamento das águas do Pacífico que vão ocasionar fortes chuvas na Ásia, por exemplo. Aí a Ásia passa por eventos de enchente, os rios sobem, porque a Ásia é um lugar com bastante formação de rios, né? Aí os rios avançam lá. Ai, meu Deus do céu, eu queria usar a palavra quando o rio sobe do nível. É isso, né? Vocês entenderam, né? O rio, ele fica mais cheio do que ele deve ficar, aí ele transborda, aí lascou tudo o povo lá da região da Ásia. Aqui no Brasil, a gente também sofre diretamente as consequências do El Niño e da Laninha, porque a gente está muito próximo, né? Obviamente. Então, o que acontece? Quando o Oceano Pacífico está influenciado pelo El Niño, sabe aquele momento que a gente sofre isso menos, né? Mas a região centro-oeste, a região nordeste, elas passam por um calor que não diminui para eles, não diminui, e uma seca terrível. Por quê? Esse ar quente, ele estaciona, ele chega aqui na região centro-oeste e nordeste do Brasil quente, não tem umidade o suficiente, ele fica estacionado. Ele é tão grande que ele não consegue ser empurrado por frentes frias que venham da região do Polo Sul. Aí aquele calor intenso na região centro-oeste, né, e nordeste, e um período de seca muito grande. Aqui na região sul, né, centro-sul, a gente aqui, sudeste, o sul do Brasil, o El Niño, ele faz com que a gente tenha constantemente chuvas fortes. Por quê? Porque essa massa seca, aqui, como a gente está mais próximo do Polo Sul, a massa de ar fria encontra com essa massa de ar quente, elas se chocam, e aí a gente tem as chuvas de frentes, né? Que é o encontro da frente fria com a frente quente, a massa de ar frio com a massa de ar quente, fazendo chuvas intensas. O que acontece aqui na nossa cidade, por exemplo? Enchente, né? Alaga tudo. Aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Porque essas chuvas elas acabam se tornando constantes, tá? Quando a gente está agora na Laninha, quando o Brasil passa, né, a sofrer os efeitos da Laninha, aí acontecem chuvas na região do centro-oeste e do nordeste. Então o sertão nordestino ele é alcançado por essas chuvas, porque a gente está falando de um resfriamento das águas do Pacífico. E aqui no centro-sul a gente tem seca, porque daí são duas massas frias de ar, não tem essa diferença de temperatura, não provoca chuvas de frentes, né? O encontro de massas é de mesma temperatura, diminuindo a probabilidade da gente ter as precipitações, né? Que aqui no nosso caso são as chuvas. Ou seja, a bagunça sem fim. Quando a gente está no efeito da Laninha, a gente pode acontecer, né, da gente ter verões mais frios e com aquela garoa, sabe aquela garoa chata que não vai embora, que é comum do inverno? Elas podem acontecer no verão. Aí fica uma bagunça. Você fala, meu Deus,
acabou, né? Já era. Não existe mais clima diferente, né, no Brasil. É tudo a mesma coisa o ano inteiro, né? A gente aqui em São Paulo, especificamente, passa bastante por isso, né? Porque o El Niño e a Laninha são efeitos opostos que acontecem aqui na nossa região, né? Então, a gente passa por invernos mais secos do que o normal, aí seu nariz sangra, seu olho arde, sua bronquite ataca, sua rinite é sem fim, você parece que não consegue respirar, você tem que fazer inalação, vai no pronto-socorro, aquela beleza, com uma temperatura um pouco mais elevada do que seria o normal pra gente aqui no nosso inverno, né? E a Laninha, ela traz uma diminuição de temperatura, porque é um vento frio que vem ali do Pacífico, né? E aí, pra gente aqui, né, ocasiona uma estiagem também, né, mais acentuada, mas com uma temperatura mais baixa, né? Aí lascou, né? Nossa, aí a minha sinusite ataca. Quando o tempo tá frio e seco, nossa, minha sinusite ataca de um jeito que eu tenho vontade de bater a cabeça na parede, mano. Congestiona tudo aqui, é uma coisa horrorosa. Eu gosto, particularmente, né? É um comentário totalmente meu, particular. Eu prefiro o clima mais quente e úmido, né? Pra mim é mais saudável em termos de tudo, né? Tem gente que gosta, né? De, sei lá, enfim. Gosto é muito pessoal, né? Bom, então é isso. Os efeitos climáticos no Brasil, então, são esses. Então, o que acontece? Pensando em tentar minimizar os efeitos, né, devastadores dos impactos climáticos ocasionados pela ação antrópica na Terra, os países, vira e mexe, eles assinam acordos climáticos. Olha, gente, assim não vai dar, daqui a uns anos o negócio vai estar complicado, não vamos ter floresta, não vamos ter água potável, água doce, o que a gente faz? Então vamos fazer o seguinte, vamos assinar aqui um acordo hoje, né, 1972, a gente está assinando um acordo falando que em 1990 a gente vai diminuir a emissão de gases poluentes. Aí o tempo vai passando. Aí eles percebem que o avanço do desenvolvimento não é mais compatível somente para aquele acordo, sabe? Precisa fazer outro acordo, porque os problemas ambientais já mudaram. Então eles vão lá de novo, se reúnem. Em 1973, eles fizeram uma comissão sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Aí eles percebem que não dá para esperar até os anos 2000, que seria o prazo para o acordo que eles assinaram. Então eles têm que se reunir antes para falar de outra coisa. E assim eles vão se reunindo, tá? Então as conferências de acordo climático, elas acontecem para tentar fazer com que os países diminuam os seus impactos negativos no meio ambiente. Só que quando a primeira conferência sobre o meio ambiente aconteceu lá em 1972, a galera não tinha noção do que o avanço do desenvolvimento, a concentração de pessoas em determinados lugares, né, o buraco na camada de ozônio se tornaria. Então, a todo tempo, eles precisam voltar à reunião, voltar a se reunir primeiro. E aí, galera, vocês estão fazendo o que a gente combinou? Então, a gente falou assim, em 5 anos eu vou fazer tal coisa. Daqui até 10 anos eu faço outra coisa. E prometo que de hoje até daqui 30 anos eu vou ter feito mais isso, isso e aquilo. Então, o que eles fazem? Durante esse período, até os 30 anos passarem, né, eles vão se reunindo. Por quê? Por quê?
quem assina os acordos climáticos são os presidentes, né? As lideranças dos países. Pode ser, né? Assim, quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Isso quase não aconteceu agora. Mas pode ser que, de repente, um ou outro líder ache que cuidar do meio ambiente é um absurdo. E aí ele fala, eu não vou mais... Eu não sou mais a favor desse modelo de protocolo. Dane-se o clima. Dane-se a árvore. Problema de vocês, né? Problema de quem fica aí pro mundo. E aí, alguns líderes mundiais podem desistir dos acordos que os outros líderes do próprio país no passado assinaram. Por exemplo, quem fez isso? O Donald Trump. O Acordo de Paris, que é um acordo justamente sobre a questão climática, acho que a gente não deve ter, que é justamente sobre a questão climática, aqui ó, Acordo de Paris, assinado em 2015, ele visava essa ideia da gente ter um desenvolvimento sustentável protegendo o clima. Então, diminuição de emissão de poluentes, trocar os carros, combustíveis limpos, fontes de energia limpa, trocar os aparelhos eletrônicos, a fabricação, né, de alguns aparelhos que emitem poluentes. Então, tudo isso é assinado nesses acordos. Só que, repito, não dá para você pensar o seguinte, vamos assinar o Acordo de Paris hoje, 2015. E aí, vocês querem, tipo, a galera querer que pro ano que vem o negócio esteja já tudo feito, que é impossível. Né? É impossível, porque isso demanda dinheiro, demanda menos desmatamento, demanda menos desenvolvimento em determinadas áreas, a questão da poluição industrial, os carros. Então isso leva um tempo. E mais do que tempo, leva dinheiro. Então por isso que esses acordos eles são a longo prazo. Quando o Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos, ele falou, eu não faço mais parte, os Estados Unidos não faz parte mais do Acordo de Paris. Não faz sentido, isso é uma balela, o clima tá ótimo, o planeta tem capacidade de se regenerar, então ele catou e caiu fora, né? Ele não ratificou a sua permanência, né, enquanto Estados Unidos no Acordo de Paris. Aí, beleza, aí ele saiu da presidência, né, dos Estados Unidos. O que o Joe Biden fez semana passada, retrasada? Colocou os Estados Unidos novamente no Acordo de Paris. Eu vou colocar, eu assino sim, temos sim que fazer as coisas e bibibababó. E mais, ele reuniu todos os participantes do Acordo de Paris para colocar novas metas no Acordo de Paris. Então, é assim que funciona, tá? O Brasil ia sair do Acordo de Paris, né? Não, acho que eu não preciso dizer o porquê, mas não saiu, tá? Só que aí tem uma questão, né? Um porém. O Acordo de Paris, a reunião aconteceu semana retrasada. E aí o nosso presidente, ele prometeu, né? Um monte de coisa lá. E disse que para que o Brasil consiga cumprir algumas metas do Acordo de Paris, é necessário investimento financeiro dos países ricos. Por que isso acontece? Porque muitos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, China, Índia, a China não mais, né? A Índia, a África do Sul, mas a China por um bom tempo, eles falam assim, não é justo a gente assinar coisas para minimizar a emissão de poluentes, o que significa você, de alguma forma, diminuir, por exemplo, a concentração industrial, né? Ou você minimizar o desmatamento, que às vezes é feito para poder fazer extração mineral, né? Colocar no lugar daquela floresta um centro urbano, um centro industrial, né? Enfim. Então eles falam, não é justo a gente fazer isso porque vocês vieram aqui, desmataram tudo quando vocês puderam.
vocês têm desenvolvimento já garantido e já fizeram aí o que vocês precisavam fazer, né? Muitos países, inclusive, que são desenvolvidos, já repuseram nos seus próprios países o que desmataram, ou estão nesse processo já de repor, porque já usou o que precisava. Então, os países em desenvolvimento, eles enxergam isso, né? Por isso que existe uma briga muito grande, e vai haver eternamente uma briga muito grande dos ambientalistas versus os desenvolvimentistas. Por quê? Em alguns pontos, eles acham que não há acordo. Não dá para você evitar os impactos ambientais e gerar desenvolvimento. Então, eles ficam numa briga lascada, sem contar o agronegócio, né, a expansão da fronteira agrícola, a criação de animais, enfim, que são responsáveis, sobretudo a criação de animal, né, eles são grandes responsáveis pelo desmatamento, porque para criar o gado lá, enfim, eles têm que desmatar para que haja pasto, né, e tem que plantar soja para que haja comida para o gado. E aí fica essa briga, né, entre os ambientalistas e essa galera aí. E é uma zona, né? Uma bagunça sem fim, porque os caras falam, então já que a gente não pode fazer, investe na gente, para que eu não precise recorrer ao meio ambiente para ter o desenvolvimento. Aí fica uma briga de... aí o país fala, aí os países ricos falam, não, tá bom, a gente investe se você fizer tal coisa, né? Se você zerar o desmatamento ilegal, por exemplo, das madeireiras aqui no Brasil, né? Se você parar com as queimadas igual teve aqui a do Pantanal, né? E se colocou a culpa nos latifundiários para expandir o agronegócio, a agropecuária. É complicado, gente. É complicado. Mas no fim é isso, sabe? No fim é a gente tentar... Por isso que desenvolvimento sustentável é algo tão importante. É você tentar juntar essas duas coisas, sabe? Desenvolver, mas com sustentabilidade. Para que daqui a anos o clima não tenha sofrido grandes impactos, a gente ainda tenha água potável, a gente ainda tenha florestas que são importantes por várias razões, né? Para a manutenção da vida, da biodiversidade, da comida que a gente come, enfim. É isso, tá? Vamos ver até quando o planeta sobrevive.